Ei, turma, tudo bem? Na aula passada, nós estudamos sobre as ligações covalentes, que acontece o compartilhamento de elétrons. Então, tem a fórmula molecular, a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural, né? Que a gente tem que representar esse compartilhamento das três maneiras. Hoje, nós vamos estudar a ligação iônica. Então, a ligação iônica a gente já lembra de quê? Dos íons que a gente tanto estudou, certo? Então, essa ligação vai ocorrer pela interação dos íons. Então, a atração eletrostática entre os íons vai ocorrer a estabilidade desses elétrons, né? Dessa estabilidade eletrônica dos elementos. Então, para que isso ocorra, eu preciso ter um íon de carga positiva e um íon de carga negativa. Não vai acontecer entre íons com a mesma carga, tá? Então, vocês podem grifar aqui nessa primeira parte, onde fala que é a interação entre os íons de cargas opostas, né? Acontece uma atração eletrostática entre os íons, até aqui embaixo, deixa eu ver que eu grifei aqui na minha, constituintes, desculpa. Então, além disso, a ligação iônica ela ocorre pela transferência de elétron do átomo, do elemento que tem tendência a perder, e aquele que tem tendência a ganhar. Lembra que eu expliquei para vocês em uma outra aula, lá na sala de aula, né, que eu tenho tempo? Que tem alguns átomos que eles têm tendência de ceder os elétrons, né, perder o elétron, e outros têm a tendência de ganhar esses elétrons. Então, ó, os elétrons que tem 1, 2 e 3 na última camada, que é a camada de valência, eles têm a tendência em perder esses elétrons, doar esses elétrons. Os elétrons que têm 5, 6 e 7, eles têm a tendência de ganhar elétrons para poder ficar estável. Então, aqui também nesse quadrinho roxo, que vocês podem grifar só para poder relembrar, que a perda de elétrons leva à formação de um íon positivo chamado cátion. Então, se eu perdi elétrons, eu vou formar o íon positivo, com carga positiva, que a gente chama de cátion. Se eu estou ganhando elétrons, eu estou formando um íon negativo com o nome de ânion, certo? Então, vamos tentar entender tudo isso. Então, vamos começar pelo exemplo. Lembrando que a gente tem que ver quantos elétrons tem na última camada. Ó, eu tenho uma camada, 2 camadas, 3 camadas. Então, nessa última camada minha, aqui eu só tenho um elétron. Então, a minha camada de valência tem um elétron. Então, se eu tenho um elétron só na minha camada de valência, a minha tendência vai ser perder esse elétron. Vou ceder ele para um outro átomo. Então, eu cedendo esse um elétron aqui dessa camada, então ele vai sumir. Então, esse 3 sumiria, essa terceira camada. Então, esse 1 aqui também sumiria. Então, ia ficar só essas camadas aqui, a primeira e a segunda. Então, na minha segunda camada, eu teria quantos? 2 mais 6, 8. Aí, o meu átomo, ele fica instável. Então, se ele perde essa última camada, a camada que veio antes, né, a camada anterior, se ela tem 8 elétrons, esse átomo, ele vai ficar instável. Vai ter estabilidade. Aí, aqui embaixo, eu tenho cloro. Ó, lembrando, ó, perdi um elétron. Se eu perdi um elétron, eu tô formando um íon positivo que a gente chama de cátion. Então, o sódio, a nomenclatura dele, o símbolo dele, desculpa, é Na. Então, eu colocaria Na e o maisinho em cima, porque eu perdi só um. Aqui no cloro, eu tenho 17 de número atômico. Distribuí aqui. Então, ó, tem uma camada, 2 camadas, 3 camadas. Nessa minha última camada, eu tenho 2 mais 5, 7. Então, se eu tenho 7, é muito mais fácil eu ganhar mais um para ficar com 8 do que eu doar esses outros 7. Então, até porque se eu doar... Não, esse aqui ficaria com 8. Então, é muito mais fácil eu ganhar um do que doar esses 7 para um outro átomo, né? Então, se eu tenho 7 elétrons na última camada, eu tenho a tendência de ganhar um elétron. Então, o meu cloro, se ele está ganhando elétron, ele vai formar um íon negativo que a gente chama de ânion. Então, aqui, ó, o símbolo do cloro, Cl. Então, o meu Cl vai ficar Cl menos, porque eu só preciso ganhar mais um para poder somar com esses 7 e dar 8, para ficar estável. Então, ó, de acordo com a regra do octeto tem que ser sempre
estabilidade eletrônica, essa regra do octeto. Ou seja, a última camada ela tem que ficar com 8 elétrons para ter essa estabilidade. Então, para poder ter essa camada de valência completa, né, que eles falam. Então, é necessário que o sódio perca seu elétron de valência e que o átomo de cloro ganhe um elétron de valência. Então, aqui, ó, nós temos aqui o átomo de sódio que tem um elétron na camada de valência e o átomo de cloro que teria, na apostila de vocês vai estar aparecendo as bolinhas. Não sei porque a minha não está aparecendo aqui. E aqui na última do cloro tem 7. Então, ele vai pegar essa aqui, vai doar para esse. Essa última camada aqui vai sumir, ele vai ficar só com essas duas. Então, essa última aqui passa a ser a camada de valência dele com 8 elétrons. Então, tá completa, tá estável. E esse aqui que recebeu um elétron vai completar com 8, certo? Então, ó, eu formei o íon de sódio mais íon e o íon de cloreto, que aqui deveria ter o Cl, menos íon. Então, para a gente entender também como faz a notação de Lewis, que é a questão da fórmula eletrônica, como que a gente faz? Nós temos os átomos isolados. Então, o Na tem um elétron na última camada, certo? E o cloro, que é o Cl, tem 7 elétrons. Então, como que eu vou fazer? Como que vai acontecer? Eu vou perder esse aqui, fico com Na+, porque eu perdi um só. E aqui, ó, eu tenho que pegar esse que eu tinha aqui e colocar aqui, ó, tá vendo? Tá faltando? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu tenho 2, 4, 6, 8. Eu coloquei um menos aqui, porque eu só ganhei 1. Se eu tivesse ganhado mais, eu ia representar com um número também. Então, na representação eletrônica, né, na notação de Lewis, eu coloco sempre o que perde na frente, aquele que vai ficar positivo vai ficar na frente, e o que fica negativo, o que ganha, vai ficar depois, tá? Na hora de formar a fórmula, igual aqui embaixo. Então, vai ficar NaCl. Então, se tivesse que falar dos íons, ia ficar Na+, Cl-, certo? Deixa eu ver aqui embaixo. Então, o número de elétrons perdidos deve ser igual ao número de elétrons que é recebido. Então, se eu perdi um aqui, eu só posso ganhar um aqui também. Eu não posso perder uma quantidade maior e aqui só usar, vamos supor que aqui tivesse 2, mas aqui eu só preciso de 1. Então, eu ia perder os 2, mas só um que eu ia usar aqui. E o outro ia para onde? Então, não pode. Um átomo ele só pode perder a mesma quantidade que ele vai doar para outra pessoa, né? Para o outro átomo. Então, eu ganho a mesma quantidade que está sendo perdida. Então, a representação de Lewis é útil para poder determinar essas fórmulas das substâncias iônicas. Então, essas fórmulas elas são iguais e mínimas, elas se combinam numa proporção de 1 para 1. Ou seja, eu perdi 1 e estou ganhando 1. Então, o átomo que está fazendo aqui essa ligação, essa atração, perdeu 1, ganhou 1. Se tivesse perdido 2, aqui também tinha que ganhar 2. Se não tivesse como ganhar os 2, então essa atração não poderia acontecer. Teria que acontecer aquele balanceamento, ou teria que ser com outro átomo. Então, aqui nós temos também outros exemplos. Então, aqui nós temos o magnésio. A última camada do magnésio é 3s2. Então, eu tenho 2 elétrons na minha camada de valência. Então, a tendência é eu perder esses 2 elétrons. Eu perdendo esses 2 elétrons, a minha camada anterior fica com 2 mais 6, 8. Então, eu fico estável, né? Consegui fazer esse padrão de estabilidade. Se eu juntar o magnésio com o flúor, a última camada aqui do flúor de valência é 2 mais 5, 7. Então, se eu tenho 7 elétrons, a minha tendência é ganhar um elétron, certo? Então, eu tenho 7, eu só tenho que ganhar mais 1. No magnésio, eu tenho 2 para poder doar. Eu posso doar os 2 para cá, então? Não, porque vai ficar... Como que vai ficar? Vai ficar com 9. Então, vai fugir da regra do octeto e não vai ter estabilidade, certo? Então, o que a gente faz quando é nesse caso? Então, ó, eu tenho 2 moléculas aqui, 2 elétrons, desculpa. 2 elétrons para ser doado, certo? Então, eu vou doar um elétron para um átomo de flúor e o outro elétron para outro átomo de flúor. Não posso doar os 2
para o mesmo átomo. Mas se aqui é flúor, aqui também vai ter que ser flúor, tá? Então, eu doei um para um flúor e um outro para outro flúor, certo? Então, o que eu fiz? Magnésio aqui, ó, na minha fórmula eletrônica de Lewis, notação de Lewis, vai ficar 2+, porque eu estou doando 2, né? E eu vou ter 2 de F, né, de flúor. Então, eu doei um para cá e outro para cá. Na hora que eu for fazer a minha fórmula molecular, eu vou colocar Mg, que é magnésio, porque eu só usei um, F2, porque eu usei 2 átomos de flúor. Entendido? Vocês podem ir grifando esses exemplos, tá? Para poder aprender direitinho. Lembrando só que regra do octeto tem que ter a camada de valência completa. Para ter a camada de valência completa, para ter estabilidade eletrônica, eu preciso ter 8 elétrons apenas. Não pode ser menos que 8, nem mais que 8. E se eu perdi 2, eu também tenho que dar um jeito desses 2 ir para outro lugar. Eu não posso ficar vagando por aí, né? Utilizar só o que me interessa, o resto fica sobrando, não. Eu preciso doando ele para alguém, tá? Então, aqui no caso do flúor, cada flúor ganhou um elétron de magnésio, certo? Aqui eu tenho outros exemplos, que é o caso do alumínio e o oxigênio. Então, aqui na minha terceira camada, eu tenho, que é a minha camada de valência, eu tenho 3 elétrons. Então, eliminando esses 3 elétrons, porque ele tem tendência de perder, né, de ceder para um outro átomo, eu fico aqui com a minha segunda camada com 2 mais 6, 8. Então, esse aqui, o alumínio, se eu perder 3 do alumínio, eu vou estar estável, né? Aqui, ó, 2 mais 6, 8. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, se eu tenho 6 elétrons para eu ficar estável, eu preciso de mais 2, certo? Só que o meu alumínio tem 3. Então, o que eu vou arrumar com isso, né? Então, lembrando, regra do octeto, 8 elétrons na última camada. Então, eu tenho aqui, ó, se eu tenho uma molécula, só um átomo de alumínio, eu tenho 3. Eu vou doar 1 para esse oxigênio, ele vai ficar com 7. Então, eu dou mais 1 para esse oxigênio e ele fica com 8. Então, eu estabilizei ele. Aí, vai me sobrar 1 aqui. Aí, eu coloco outro átomo de oxigênio. Aí, eu dou esse 1 que sobrou para esse oxigênio. Só que ele tem 6. Com 1 que eu peguei daqui, ele vai ficar com 7. Tá estável? Não. Então, eu coloco outra molécula de alumínio. Então, eu pego esse aqui, dou para esse oxigênio aqui, para ele ficar com 8. Vai sobrar 2 ainda. Eu coloco outra molécula de oxigênio. Então, eu dou os 2 para cá e todo mundo fica com 8. Então, eu doei todo mundo aqui do alumínio e coloquei 3 átomos de oxigênio para poder receber essas moléculas, né? Para receber esses elétrons. Então, como vai ficar a minha notação de Lewis? Vai ficar Al, que é de alumínio 3+, porque eu estou doando 3, né? Então, eu tenho que representar com as duas que eu usei, ó. Se eu usei 2 átomos, eu tenho que representar os 2 átomos. E o oxigênio eu usei 3 átomos de oxigênio e cada um recebeu 2. Então, eu tenho que colocar 2 menos. Então, a minha fórmula desse composto iônico vai ficar Al2, porque eu usei 2 átomos de alumínio, e O3, porque eu usei 3 átomos de oxigênio. Então, ó, só recapitulando, para poder lembrar aqui. A gente precisa lembrar da regra do octeto. Eu preciso ter 8 elétrons na minha última camada para ter estabilidade eletrônica. Então, eu não posso doar uma quantidade e receber outra, tá? O outro átomo receber, eu não posso deixar sobrar. Então, se o meu átomo tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, ele tem que doar esse 1, esse 2 ou esse 3. Não pode, se eu tenho 3, eu não posso doar somente 1 e ficar com os outros 2, porque esse aqui não vai ficar estável. Então, se eu tenho 3, eu vou doar os 3. Se eu tenho 6, 7, 5, 6 ou 7, eu vou receber. Então, eu posso receber 3, eu posso receber 2 e posso receber 1, tá? Então, se eu tenho 3 e tá fazendo essa atração com um átomo que só precisa de 2. Então, eu tenho 3, estou fazendo a minha atração com o átomo que só precisa de 2. Eu vou doar 2 e esse 1 que sobrou, eu vou pegar outro átomo desse aqui, né?
Tem que ser o mesmo átomo, ó. Igual aqui, a gente colocou oxigênio de novo. E vou doar. Aí, esse átomo aqui de oxigênio, ele precisava também de 2, mas eu só tinha 1, lembra? Então, eu vou doar esse 1, ele vai precisar de mais 1 ainda. Então, eu vou pegar outro átomo de alumínio. Aí, esse aqui tá precisando de mais 1 só. Então, doei. Vai ficar sobrando 2 aqui. Então, não pode ficar sobrando. Então, eu coloco mais um átomo de oxigênio, que precisa de 2 elétrons. Então, eu dou esses 2 para cá e todo mundo fica com 8 na última camada. Então, eu estabilizo. Então, eu faço aquele balanceamento. Então, eu tenho que ir fazendo de acordo com a quantidade que todo mundo precisa para todo mundo ficar com 8. Então, eu não posso deixar sobrar, tá? Cargas dos íons e a tabela periódica, que é o nosso próximo tópico. Então, aqui fala de uma carga de um monoatômico. O que é um íon monoatômico? É um íon que é formado por um único átomo. Então, na tabela a seguir aqui, a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre isso. Então, olha só. Nos grupos 1, 2 e 13, ó. 1, 2 e 13, são elementos representativos. Eles vão perder 1 elétron, 2 elétrons e 3 elétrons, certo? Então, eles vão formar um íon, né, com essas cargas 1 mais, 2 mais e 3 mais. Então, para cada cátion formado por esses elementos, o número de elétrons restante do íon é igual ao número de elétrons de um átomo de gás nobre do período anterior da tabela periódica. Então, vamos entender essa frase toda. Aqui a gente está falando do cálcio. O cálcio tem 18 elétrons. Então, ó, cálcio aqui, 18 elétrons. Então, ele vai ter a mesma quantidade do que o neônio. O neônio não, desculpa, o argônio. O argônio que vem aqui. Aqui, então, está a nossa coluna de gás nobre. Então, se o cálcio está aqui no quarto período, o argônio vai vir num período antes. Então, ele vai ter 18 elétrons e o argônio também. Então, esses elementos da tabela do grupo 1, 2 e 13, eles vão ter sempre a mesma quantidade de elétrons do átomo que vem do período anterior a ele, tá bom? Isso comparando com o gás nobre, tá? Então, aqui, ó, o alumínio, ele vai ter a mesma quantidade de elétrons do que vem aqui. O lítio vai ter a mesma quantidade de elétrons do hélio que vem aqui, certo? Os metais de transição, que são esses aqui do grupo B, ó, do 3 ao 12, eles também formam cátions, mas eles podem formar mais de um, né? Eles podem formar mais de um. Então, não há um padrão de comportamento para eles na formação do íon. Então, o ferro, por exemplo, pode formar o íon 2 mais e 3 mais. Então, a maioria desses metais representativos aqui, esses elementos representativos, não, desculpa, esses elementos de transição, eles formam mais de um íon. Então, por isso que eles não são para ter esse comportamento dessa formação, né? Não são padrão para isso. Nos metais do grupo 15, 16 e 17, eles vão ganhar 3, 2 e 1 elétron. Então, o meu do grupo 15 eu vou ganhar 3, do grupo 16 eu vou ganhar 2 e do grupo 17 eu vou ganhar 1 elétron, certo? Então, para os íons formados pelos elementos desse grupo, o número de elétrons de um átomo de gás nobre do mesmo período. Então, aqui era do período anterior. Esse aqui é do mesmo período da tabela. Então, o flúor aqui, 10 elétrons. Então, o mesmo número de elétrons de um átomo de gás nobre neônico também tem 10. Então, ó, se eu pegar o flúor aqui, ele vai ficar com 10. Então, o meu átomo que tem aqui também vai ter 10. Deixa eu pegar a tabela aqui, só um minuto. Então, nós temos a tabela, olha só, para tentar entender um pouquinho mais do que eu estou dizendo. O meu flúor, pega a tabela de vocês para ficar mais fácil de identificar. O meu flúor, aqui, ó, tem 2 com mais 7, eu tenho 9 elétrons, certo? Como ele virou um íon, um menos, ó, viu o íon menos, então ele tinha 9, ele vai passar a ter 10 no total. Então, ele vai ter o mesmo número
que tem aqui no neônio, do mesmo período, ó, do mesmo período. Então, quando a gente pega aqui, ó, o cálcio, ele tinha 20. Ele tem 20, né? Só que ele perde 2, certo? Então, ele vai ficar com 18. Então, ele vai passar até a mesma quantidade de elétrons do que um elemento aqui, um átomo do gás nobre de um período anterior. Então, o cálcio está aqui no 4º período. Então, no 3º período, eu tenho um argônio com 18 elétrons. Entenderam? Então, aqui a gente está falando sobre a comparação que a gente faz com esses átomos com o átomo de gás nobre depois que ele vira um íon. Então, ele vai ter a mesma quantidade de elétrons comparado a algum dos gás nobres. Então, se eu estou perdendo, eu vou comparar sempre com o gás nobre do meu período anterior. Se eu estou ganhando, eu vou comparar com o gás nobre do mesmo período, certo? Além disso, eu posso ter os íons poliatômicos. O que são os íons poliatômicos? Eles são constituídos por mais de um elemento químico. Então, ó, tem o cátion do ânion, do cátion amônio, quer dizer, que é formado pelo nitrogênio e o hidrogênio. E tem um ânion carbonato, que é formado pelo carbono e pelo oxigênio, tá? Esses compostos, eles também são representados pelas cargas do cátion e a carga do ânion. Então, se ele é um ânion, se ele é um cátion, ele tem que ser representado pelo sinalzinho de mais ou de menos e a quantidade que eu ganhei ou que eu perdi de elétrons. Aqui nós temos os íons e a indução de corrente elétrica. Então, o que vai acontecer? A gente sabe que a corrente elétrica ela vai ser um fluxo ordenado de cargas elétricas em movimento. Então, o único que consegue fazer esse fluxo são os elétrons. Então, quando eles estão de maneira ordenada, ele vai produzir essa corrente elétrica. Então, a forte atração entre os íons de cargas opostas no retículo cristalino faz com que as substâncias iônicas sejam geralmente sólidas à temperatura ambiente e apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Então, a minha temperatura de fusão e a minha temperatura de ebulição são altas, né? Então, eles, além dessas propriedades, ela tem uma estrutura mais rígida, por ser sólida nessa temperatura ambiente. Então, ela no seu estado sólido, ela não vai permitir a corrente elétrica, ela não permite que a corrente elétrica aconteça. Mas quando ela é aquecida, quando uma energia térmica é fornecida, vai fazer com que os íons fiquem fortemente unidos e essa substância se funde, né, se junta. E acontece a mobilidade desses íons, permitindo que ocorra a condução de corrente elétrica. Na página 14, a gente fala da solvatação. O que é isso? Quando a gente pega uma substância iônica e adiciona ela em água. Então, quando os íons eles são envolvidos pela molécula desse solvente, que é no caso da água, a gente fala que está acontecendo esse processo de solvatação. Então, quando acontece esse processo, ocorre a diminuição da atração entre os íons, entre o cátion e o ânion. Então, a atração que existia entre esses dois, ela se torna menor. Ela fica, então, menor. Eles não conseguem se atrair com a mesma força. Então, quando não consegue se atrair com a mesma força, permite a separação e a movimentação desses íons, né, separadamente. Então, a separação dos íons de uma substância iônica a gente chama de dissociação iônica. Então, eu separei os meus íons, né? Então, eu tenho uma dissociação iônica. Então, aqui nós temos o exemplo do NaCl, que é o sal de cozinha, né? E a água. Então, eu pego esse sal de cozinha, que são dois íons, Na e Cl-, ó. Vou colocar ele na água. Quando eu começo a agitar ele com essas moléculas de água, acontece a dissolução, ou seja, os íons são dissolvidos na molécula de água. Então, eles se agarram a essa molécula de água, separando e fazendo esse novo rearranjo, né? Então, é esse movimento dessas cargas que fica, desses íons se separaram, e o movimento das cargas positivas e negativas vai permitir a condução da corrente elétrica nessa solução. Então, a gente sabe que os compostos iônicos, quando dissolvidos em água ou quando eles são fundidos, são ótimos condutores de eletricidade. Aqui nós temos o mesmo não ocorre com açúcar. Por quê? Quando o açúcar é adicionado na água. O sal de cozinha ele é formado por íons.
Açúcar, ela é formada por moléculas, ela não é formada por íons. Então, quando ela entra em contato com a água, ela vai apenas se dissolver. Ela não vai produzir essa corrente elétrica. Então, se eu pego uma molécula de açúcar aqui, coloco na água e misturo, acontece dissolução porque ela vai dissolver na água apenas. Ela não vai produzir corrente elétrica. Então, não há partículas carregadas eletricamente na molécula de açúcar. Então, não tem mobilidade. Eu só vou ter mobilidade se eu tiver cargas opostas. Se eu tiver íons positivos e negativos. Então, se eu não tenho mobilidade, eu também não consigo fazer um fluxo ordenado de carga elétrica para produzir uma corrente elétrica. Então, para produzir uma corrente elétrica, eu preciso que os elétrons fiquem ordenados. Então, na ligação covalente, que a maioria dos compostos da ligação covalente, que a gente estudou na aula passada, que é o compartilhamento de elétrons, eles são maus condutores de eletricidade. Já os que da ligação iônica, eles são melhores condutores de eletricidade por possuírem cargas. Agora nós temos a ligação metálica. A ligação metálica, ela vai falar sobre a passagem de corrente elétrica entre dois condutores, né? Dois fios condutores. Então, a boa condutividade elétrica dos metais, ela vai ser explicada pela presença de elétrons na última camada, que são pouco atraídos pelo núcleo. Então, lembra que a gente faz a distribuição, quando a gente coloca o átomo no meio e faz a distribuição em camada deles em órbitas? Então, aquele que está na última camada, que está mais afastado do núcleo, ele vai ser menos atraído por esse núcleo, pela distância que ele está, certo? Então, com isso, eles ficam mais livres e conseguem se movimentar melhor dentro de uma estrutura metálica. Então, os átomos de metal, eles se encontram em posições ordenadas, eles vão todos vagando pelo mesmo lugar, como se fosse uma filinha um atrás do outro. Então, os seus elétrons de valências ficam livres. Então, a gente diz que é um amontoado organizado de íons metálicos positivos mergulhados em um mar de elétrons. Então, eu pego esses íons positivos, mergulho ele nesse mar de elétrons que é negativo e eu consigo construir cargas opostas para poder ter a minha condutividade, para conseguir fazer a minha corrente elétrica, certo? Então, aqui eu tenho vários elétrons livres e eu tenho vários íons positivos. Tenho cargas opostas, então eu consigo fazer uma boa condutividade de eletricidade, certo? Então, a presença desses elétrons livres justifica também outras propriedades, como a ductibilidade e a maleabilidade. O que é isso? A dureza desses fios e o fato deles serem maleáveis. Aqui, diferentemente das ligações iônicas e covalentes, a regra do octeto ela não se aplica nas ligações metálicas. Ela não há representação eletrônica. Então, a gente sabe que as ligações metálicas elas servem para poder dar uma boa condutividade de energia elétrica. Então, isso vai acontecer nos fios, né, principalmente, que é o fio de cobre, que é constituído por uma grande quantidade de cobre, e a gente representa pela letra C una. Então, o agrupamento desses átomos, desses metais, forma um geométrico definido, né, como se fosse um arranjo, onde vai misturar os íons da carga positiva com os elétrons e está formando essa boa condutividade. Tá vendo? Por isso que o fio ele tem vários outros fiozinhos dentro, né, para poder passar essa eletricidade. E tem essa capinha por fora para poder não deixar essa eletricidade escapar e acontecer o choque. Então, essa capinha é de plástico, de borracha, de plástico, para poder não deixar essa energia passar, porque o plástico ele é um mau condutor elétrico. Então, na ligação metálica, nós temos as ligas metálicas, que a maioria dos materiais utilizados diariamente corresponde a essas ligas metálicas. Então, elas podem ser constituídas de diferentes elementos químicos e são misturados ao metal principal. Então, o que é isso? O ouro puro é um ouro de 24 quilates, né? Ele é macio para usar em joias. É muito macio para poder fazer essas joias. Então, o que eles fazem? Eles misturam esse ouro em metais mais resistentes, mais duros, e formam o que a gente chama de ouro 18 quilates. Então, fica 75% ouro e 25% de cobre e prata.
Então, quando a gente compra uma joia de ouro de 18 quilates, ela não tem 100% ouro. Vai ter 75% de ouro, 25% de cobre e prata. Mas é necessário fazer isso para conseguir fazer essas joias. Porque o ouro de 24 quilates, o ouro puro, ele é muito macio. Então, a gente não consegue fazer esse tipo de joia, né? Aqui, ó, nós temos liga metálica, o latão, o bronze, o aço e o aço inox. Então, a composição de cada um, ó. Cobre, zinco, 67%, 33%. Nós temos aqui vários outros átomos, né, que formam essas ligas metálicas. Podem ver que a maioria não, todas que estão representadas aqui, ela não é formada por um átomo só, ela é formada por 2 ou até mais. Então, aqui é onde que a gente acha essas ligas metálicas. No Organize Ideias, eu vou fazer aqui com vocês rapidinho, pra gente poder ver se a gente conseguiu entender tudo que foi falado. Então, aqui, ó, sacarose. Sacarose, ela é uma molécula, ela não tem íon, tá vendo? Não tem sinalzinho, não tem íon. Então, ela tá compartilhando esses elétrons com alguém, certo? Para poder ficar estável. Então, é uma molécula, então são as partículas unitárias. Cada molécula dessa aqui, cada partícula, deixa eu voltar aqui. Cada partícula, nós temos uma molécula, formação de uma molécula. O cloreto de sódio, então, para eu juntar o NaCl, é só através da ionização, né? Da ligação iônica. E o cobre, como eu estou falando de um átomo só, é átomo. A ligação química, sacarose covalente, cloreto de sódio iônica e cobre metálica. Estado sólido, questão de condução de corrente elétrica. No estado sólido, nem a ligação covalente, nem a ligação iônica fornece corrente elétrica. Apenas o cobre, né, na ligação metálica. Em estado líquido, a covalente também não conduz corrente elétrica e a ligação iônica e a ligação metálica, sim. Então, ó, ligação covalente não conduz corrente elétrica em nenhum dos seus estados. A ligação iônica conduz em estado líquido ou gasoso e a ligação metálica conduz em qualquer estado, sólido, gasoso ou líquido. Então, nós terminamos nossa aula por aqui. Na próxima aula, nós vamos fazer algumas atividades. Hoje é só mesmo para assistir a aula. Anotem aí suas dúvidas. Qualquer coisa, vocês entrem em contato, tá? Beijos, até mais.